Olá, turma. Sou o professor Vitor e vamos iniciar agora a nossa segunda videorevisão para a prova P2, né? E agora a gente vai abordar aí, estaremos abordando aí os assuntos que foram referentes aí à unidade 3 e 4 da apostila a respeito de neuroanatomia, né? Seria o sistema nervoso e o sistema límbico, ok? Então, nessa unidade 3 da apostila, a gente vai começar agora pela divisão do sistema nervoso. Então, a divisão do sistema nervoso, ela possui aí dois critérios, né? O critério morfológico, que divide o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central representado pela sigla SNC e o sistema nervoso periférico que é iniciado aí pela sigla SNP. E o critério funcional, que é aquele estudado pelos profissionais que trabalham com o comportamento, né? Então aqui a gente vai ter o sistema nervoso somático, que é o que coordena as atividades voluntárias do organismo, e o sistema nervoso autônomo ou visceral, representado pela sigla SNA, né, que coordena as atividades involuntárias do organismo. Então, o critério morfológico e o critério funcional. Então, aqui a gente vai ver primeiro o critério morfológico, a divisão do sistema nervoso. Então, pelo critério morfológico, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, como vocês viram, e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e a medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é formado aí por nervos, gânglios e terminações nervosas. Então a gente vai ver aí mais detalhadamente essas estruturas. Então o encéfalo, né, ele é formado aí pelo cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, ok? E a medula espinhal, né, que parte aí do forame magno, né, na base do osso occipital do crânio, e ela vai até a segunda vértebra lombar. Agora, a subdivisão, né, do sistema nervoso é a subdivisão dos seus elementos. Então agora a gente tem aqui os elementos que formam o cérebro, que seria o telencéfalo e o diencéfalo, e os elementos que formam o tronco encefálico, que seria o mesencéfalo, a ponte e o bulbo ou medula oblonga. E o cerebelo, separadamente. Então os elementos que formam o cérebro, telencéfalo e diencéfalo, e o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Agora a gente tem o chaveamento, né? A chave da divisão e da subdivisão do SNC. Então o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, né? Que fica localizado aí dentro do crânio, e a medula espinhal, que fica aí localizada aí dentro da coluna vertebral. E sua subdivisão. Então o encéfalo é formado pelo cérebro, pelo tronco encefálico, ok? Então o cérebro é formado pelo telencéfalo e o diencéfalo. O tronco encefálico formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. E o cerebelo aí separadamente a eles. Então seria a subdivisão, né? A divisão e subdivisão, não é, do sistema nervoso central. E agora o chaveamento do sistema nervoso periférico. Também é bem simples, né? O sistema nervoso periférico é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. De nervos, não é? Nós temos aí 12 pares de nervos cranianos que estão partindo do encéfalo, mais especificamente aí do tronco encefálico, né, do mesencéfalo, ponte e bulbo. E aqui nós temos nervos sensitivos, motores e viscerais aí, né, que coordenam o sistema nervoso autônomo. E partindo da medula, os nervos espinhais, que são 31 pares. Então nós temos 12 pares de nervos cranianos partindo, né, da região do tronco encefálico, e mais 31 pares de nervos espinhais que partem da medula, não é? E os gânglios e terminações nervosas, que veremos mais à frente. Então aqui, pessoal, a gente vai ter a representação dos elementos, né, que foram citados até agora da divisão e da subdivisão do sistema nervoso central. Então o cérebro é formado pelo telencéfalo, que seria a maior parte, né, a maior região, né, do cérebro, essa representada em vermelho, né, seria o telencéfalo.
E o diencéfalo, né, seria essa menor parte aqui representada em verde. Então o cérebro seria o telencéfalo e o diencéfalo. Já o tronco encefálico, ele é formado aí pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né? O mesencéfalo, representado aqui em marrom, a ponte em amarelo e o bulbo em azul. Então, abaixo do bulbo, né, a partir da primeira vértebra cervical, se inicia a medula espinhal. E ela segue caminho, né, dentro da coluna vertebral até a segunda vértebra lombar, até a L2. E o cerebelo aqui, não é? De forma separada, aí, ficando aí, fazendo parte aí, do encéfalo, mas separadamente aí do cérebro e do tronco encefálico, ok? Agora veremos aí as estruturas, né? Mais especificamente, né, as estruturas que foram citadas aí, não é? Então, começando aí pelo telencéfalo, seria o maior constituinte do cérebro, que possui divisão em lobos, ok? Então, nós temos aí cinco grandes regiões, seria o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo da ínsula, o lobo insular, que fica dentro aí, né, localizado na parte interior aí do encéfalo. Então, algumas funções aí que estão relacionadas aí ao telencéfalo, né? Então, o telencéfalo é responsável por atividades diversas do organismo, então, como, por exemplo, movimentação do corpo. As características comportamentais, né, que a gente vai estar vendo aí já no sistema límbico, e também comunicação e fala. Já o diencéfalo, ele é formado aí pelo tálamo e pelo hipotálamo, ok? Então, o diencéfalo coordena as atividades do sistema nervoso visceral, sistema nervoso autônomo, que coordena as atividades involuntárias, né, do organismo, sendo as emoções, sede, não é? Saciedade, fome, a temperatura corporal, o sono e o tempo que permanecemos acordados, né? A vigília. Então, as funções aí do diencéfalo. Já o tronco encefálico, o cerebelo, né? Ele possui aí também funções diversas, ok? Então, o tronco encefálico, né? O mesencéfalo, ponte e bulbo, ele coordena os 12 pares de nervos cranianos, né? Então, eles partem aí do tronco encefálico, né, com funções aí diversas dentro do encéfalo, desde aí de, né, controle dos olhos, não é, da visão, do olfato, não é, e também aí de outras regiões importantes do organismo. Importante função aí, por exemplo, né, também a importante função no controle do centro cardiorrespiratório, né? Coordena aí os batimentos cardíacos, né? E os movimentos inspiratórios e expiratórios aí do sistema respiratório. Então, importante função do tronco encefálico. Já o cerebelo, ele controla o equilíbrio postural, né? E de permanecermos em pé, seria isso, e a coordenação motora, né? O fato aí de escrevermos, aí, de redigirmos através aí das nossas mãos, a coordenação motora, ok? Agora os envoltórios do sistema nervoso central, né? As chamadas meninges. As meninges são revestimentos, né? Seriam as roupas, né, que revestem e protegem os órgãos que compõem o sistema nervoso central. Então nós temos aí 3 revestimentos, ok? 3 tipos de revestimento. Primeiro, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, que nós já vamos ver aí na figura. Então, a dura mater seria o revestimento mais externo, né, a mais externa e que fica aí próxima aos ossos do crânio e da coluna. A aracnoide seria a intermediária, né, o local onde circula aí o líquor, né, o líquido céfalo-raquidiano, que controla a pressão e confere aí proteção aí, não é, aos órgãos internos do sistema nervoso central. Líquido céfalo-raquidiano, ou líquor. E a pia mater, a mais interna, que está intimamente ligada ao encéfalo e à medula, ok? Então, vale ressaltar que esses 3 revestimentos aqui, eles revestem tanto o encéfalo, não é? Tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. Então, aqui é uma representação, não é, dos 3 revestimentos. Então, a dura mater, que seria o revestimento mais externo, fica aí próxima aos ossos, não é, do crânio e também da
medula espinhal. A aracnoide seria essa daqui mais intermediária, né, o local onde circula o líquor, né, ele recebe esse nome aí de aracnoide, porque a aracnoide ela possui um formato aí semelhante a teias de aranha, né, então por isso aí que ele recebeu esse nome de aracnoide, o local onde circula o líquor. E a pia mater seria esse revestimento mais fino, né, aqui, que recobre mais intimamente ligado aos órgãos do sistema nervoso central, o encéfalo e a medula. Então a dura mater, que seria um revestimento mais espesso, não é? Fica aí próximo ao osso. A aracnoide intermediária, onde circula o líquor, e a pia mater seria a mais interna ou mais intimamente ligada aos órgãos. Isso também serve para a medula, mesma coisa, né? A dura mater seria mais externa, que está ligada aqui agora nesse caso aos ossos da coluna. A aracnoide seria a intermediária, o local onde circula o líquor, e a pia mater a mais interna, aí, ligada, aí, intimamente ligada à medula. O sistema nervoso periférico, SNP, é responsável por comunicar o sistema nervoso central aos mais diversos órgãos viscerais, músculos e glândulas endócrinas. Então ele faz essa comunicação entre o sistema nervoso central e o resto do corpo humano, né? O resto do organismo. Então seria aí a comunicação com órgãos viscerais, músculos e glândulas endócrinas. Então o sistema nervoso periférico é formado aí pelos pares de nervos, né, que vocês viram, os 12 pares de nervos cranianos e 31 espinhais, os gânglios e terminações nervosas, que veremos aí a seguir. Então, como eu disse a vocês, nervos, né, nós temos aí, partindo do tronco encefálico, 12 pares de nervos cranianos, que vão coordenar funções diversas aí, e dentre elas aí a importante função, né, do controle do centro cardiorrespiratório. E os 31 pares de nervos espinhais que partem aí da medula, ok? Os gânglios, né? Os gânglios seriam aí acúmulos de corpo celular de neurônios. Então, o corpo celular seria uma parte da célula, né, do neurônio e fica localizado aí no local das sinapses, né? O local de contato entre um neurônio e outro, né? O local onde são transmitidos aí os chamados neurotransmissores. E as terminações nervosas seria aí um conjunto de receptores já localizados em órgãos, não é? Nos órgãos viscerais, nos músculos e glândulas. Então seria aí essa região final, né? Essa porção final aí do sistema nervoso periférico. Agora os tipos de nervos, né? Tipos de nervos nós vamos ter aí 3 tipos, né? Nós vamos ter aí os chamados nervos sensitivos, motores e mistos. Os nervos sensitivos são aqueles que levam o estímulo, né, que é proveniente dos órgãos, é o estímulo vindo dos órgãos até o sistema nervoso central. Então ele faz esse caminho aqui de ida, né, digamos o caminho de ida, de órgãos até o SNC. Já os nervos motores vão fazer o inverso do sensitivo. Eles vão levar a resposta ao estímulo, né? A resposta que foi interpretada pelo sistema nervoso central, ele leva de volta ao órgão, né, onde teve aí a origem do estímulo, ok? Então aí, por exemplo, nós temos aí a sensação de temperatura, né, muito quente, muito frio, e a dor, né, que ela é interpretada aí pelo sistema nervoso central e ela volta pelo neurônio motor. Então, a partir do momento que volta, né, por exemplo, quando você encosta o dedo numa agulha, por exemplo, encosta a mão numa panela muito quente, né, por exemplo, o estímulo é levado pelo nervo sensitivo, ele vai até o sistema nervoso central, ele interpreta o que está acontecendo e ele volta, né, a resposta ela volta pelo neurônio motor, né? E os nervos mistos. Os nervos mistos, né, eles estão localizados aí, a maioria deles partindo da medula. Então os nervos mistos, eles são nada mais, nada menos que sensitivos e motores. Então eles possuem aí uma via de mão dupla, né? Enquanto os 2 primeiros aí são vias de mão única, né? Os mistos, nervos mistos, são vias de mão dupla. Então eles são tanto sensitivos quanto motores. Vale ressaltar que nos nervos cranianos eles podem ser
um ou outro, não é? Ou também mistos. Então a gente tem aí, por exemplo, pares de nervos cranianos que são somente sensitivos, outros que são somente motores e outros que são mistos. Já na medula espinhal, os 31 pares de nervos são todos mistos. Agora, a unidade 4, né, a gente começa a unidade 4 com o córtex cerebral e o sistema límbico. Okay? Então, essa unidade 4 ela vai estar abordando aqui essa região aqui que seria a camada mais externa do cérebro, né, que é chamado de substância cinza. Né? Então, essa região aqui, representada aqui em rosa, né, seria aí a chamada substância cinza encefálica do encéfalo, né? Então essa substância cinza é formada aí pelos chamados corpos celulares dos neurônios. Então essa camada mais externa, a camada mais externa do encéfalo é chamado de córtex cerebral, que é representado aí pela substância cinza, né? Que compõe aí milhares de corpos celulares de neurônios, ok? As funções em destaque, não é, do córtex aí, para o curso de psicologia, né, para vocês, seria aí pensamento, movimentos voluntários dos membros, ok? Seria membros superiores e inferiores, né, braços e pernas, mãos e pés. A percepção sensorial, ok? E também aí a chamada tomada de decisões, tomar decisões. Então, funções em destaque. Eu vou passar outras aqui, né, nesse slide representativo que veremos a seguir. Na parte externa do córtex, né, a gente encontramos as chamadas superfícies irregulares, que são conhecidas aí como sulcos e giros do telencéfalo. Okay? Então, nessa região estão localizados em milhares de neurônios. Então, vamos ver agora aí os principais, né, giros, sulcos e giros do telencéfalo. Então, aqui numa vista superior dessa região encefálica, a vista superior, não é? A gente consegue visualizar aí nitidamente os chamados sulcos e giros do telencéfalo. Então, nessas regiões aqui, nessas superfícies irregulares aqui, estão situados milhares de neurônios, ok? Então, aqui, pessoal, nessa vista superior aqui, a gente consegue visualizar os dois hemisférios cerebrais, não é? Separados aí pela chamada fissura longitudinal, né? Separa os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, ambos possuem aí sulcos e giros do telencéfalo. Agora, em ambos os hemisférios, né, que eu citei a vocês aí, os giros mais importantes a serem estudados aí são 3. Então, nós vamos ter aí o sulco lateral, o sulco central e o sulco parieto-occipital. Então, o sulco lateral separa o lobo frontal do lobo temporal, qual vocês viram lá a divisão em lobos do telencéfalo. O sulco central separa aí o lobo frontal do lobo parietal. E o sulco parieto-occipital separa o lobo parietal do lobo occipital. Agora a representação, né, dos sulcos e dos giros. Então, nós vamos ter aqui esse primeiro aqui, né, que é chamado de sulco central, né, que está aí passando entre o lobo frontal e o lobo parietal do telencéfalo. Então, à frente, né, anterior ou à frente ao sulco central, nós temos o giro pré-central e posterior, não é, posterior ao sulco central, atrás, não é, posterior, nós vamos ter o giro pós-central. Então, anterior ao sulco central, o giro pré-central e posterior ao sulco central, o giro pós-central. E aqui a representação do sulco lateral, não é? Que está separando o lobo frontal do lobo temporal do telencéfalo. E aqui numa vista medial, nós temos o sulco parieto-occipital. Então esse é mais fácil, né, de visualizar. Ele separa aí o lobo parietal do lobo occipital do telencéfalo. Agora uma representação geral de todas as funções relacionadas ao córtex. Né? Então nós temos aqui no lobo frontal funções diversas, né? Juízo crítico, atenção, raciocínio, comportamento, né? Que seria aí um item importante dentro do curso de psicologia, né? O comportamento e a personalidade, né? E no lobo aí parietal nós temos aí chamadas praxis e cálculo. No lobo temporal temos humor, memória, aprendizagem, não é?
e no lobo occipital, chamado reconhecimento. Okay? Então, as funções diversas relacionadas ao córtex cerebral. Então, isso aí seria aí muito interessante, não é? Para a área dos psicólogos, para o curso de psicologia, nas funções aí gerais do córtex e os seus lobos em específico, né? Então aqui do lobo frontal, do parietal, do occipital e do temporal, as funções aí específicas de cada região do telencéfalo. Sistema límbico. Então o sistema límbico aí seria o sistema responsável, né, pelo controle, né, das emoções e do comportamento dos indivíduos, né? Então essa localização é bem simples, né? Ela é localizado aí na chamada superfície medial do cérebro, né? Então o sistema límbico está situado aí nessa região, superfície medial do cérebro. Então ele compreende aí o telencéfalo e o diencéfalo, né? Então o sistema límbico está localizado aí nessas duas regiões do cérebro. Então, como eu disse, é responsável pelas emoções e comportamento, né? Então essa superfície que será mostrada aí no próximo slide é formada aí também por milhares de neurônios que vão formar aí o chamado lobo límbico, né? O lobo do sistema límbico. Então neles estão aí localizados aí um tipo de giro, né? Vocês viram os giros. Então aqui no lobo límbico a gente vai ter o giro do cíngulo, ok? E o hipocampo, ok? Então duas regiões importantes do lobo límbico, né? Localizados aí no lobo límbico seria o giro singular, ou giro do cíngulo, e o hipocampo. Agora sim veremos, né, a representação, né, da superfície medial do cérebro. Então, ó, representado aqui, né, pela cor verde e pela cor aí roxa, né, nós temos aí o chamado lobo límbico, né, que é formado aí pelo giro do cíngulo, que está passando aí, né, por praticamente aí todos os lobos do telencéfalo, né? Frontal, parietal, occipital e temporal, ok? Mais especificamente o hipocampo, né? Representado aí pela cor roxa, está passando aí bem aí pela região do lobo temporal, ok? Então seria aí o sistema límbico do ser humano, né? Passando aí pelo telencéfalo e pelo diencéfalo, né? O giro do cíngulo e o hipocampo, ok? Então o sistema límbico, né? Ele é responsável aí pelas emoções e sentimentos, né? Então a gente podemos aí citar alguns, né? Alguns dos diversos sentimentos, né? E das emoções que são geradas aí por esse sistema, né? Então nós temos aí fome, sede, o desejo sexual, né? Medo, tristeza, amor, vergonha. Então seria aí emoções e sentimentos gerais relacionados ao lobo límbico, né, ao sistema límbico. Agora os órgãos efetuadores das emoções, não é? Então os órgãos que efetuam as diversas emoções que são aí geradas pelo sistema límbico. Então são órgãos viscerais, não é? E os músculos esqueléticos que possuem aí, não é, controle voluntário, né? Já os órgãos viscerais, a maioria deles aí são controlados pelo sistema nervoso autônomo, e o músculo esquelético é controlado aí voluntariamente pelo sistema nervoso somático, ok? Então nós temos respostas diversas vindas desses órgãos, ok? Então nós temos aí o suor, né, sudorese, o aumento, né, dos batimentos cardíacos, né, seria taquicardia, vontade de evacuar e também a secreção de hormônios, né, que estão relacionados aí a situações extremas do organismo, como por exemplo aí medo, luta, né, luta corporal e fuga, ok? Então seria aí uma série de respostas, né, que são geradas, que são produzidas aí pelos órgãos efetuadores aí das emoções. Neuroanatomia das emoções. Então aqui a gente pode afirmar que as emoções, como eu disse a vocês, elas estão relacionadas ao sistema nervoso central, né, através do córtex e do hipotálamo, né, localizado no diencéfalo. Mas também o sistema, né,
a neuroanatomia, né, das emoções também está relacionada ao sistema nervoso periférico e não somente ao sistema nervoso central por meio do cérebro e do diencéfalo. Então, pelo sistema nervoso periférico, também, né, está relacionado às nossas emoções. Então, o sistema nervoso periférico, por meio aí do SNA, que vocês viram aí lá na chave, né, no chaveamento do sistema nervoso. Então, que seria o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático, ok? Que seria aí o critério funcional do sistema nervoso, como vocês viram no início da videorevisão. Então, o sistema nervoso autônomo é aquele que controla as atividades involuntárias do organismo, né? Aquela que nós não temos aí controle, como, por exemplo, batimentos cardíacos, controle da pressão arterial, o peristaltismo intestinal, a digestão, né? A sudorese. Então, são todas respostas involuntárias que nós não temos controle sobre elas, ok? Nós só temos controle aí das respostas provenientes do sistema nervoso somático, né, que movimenta aí os músculos esqueléticos. Então aqui, pessoal, o sistema nervoso autônomo, ele está aí dividido aí em sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático, ok? O simpático, ele geralmente, tá? Então não é via de regra, mas ele geralmente estimula ações. E o parasimpático faz o inverso, né? Ele inibe ações. Então, também não sendo via de regra, dependendo do órgão em específico, não é? O simpático pode inibir e o parasimpático pode estimular. Então, depende aí, não é, do órgão em específico. Mas, geralmente, o simpático estimula ações. Como, por exemplo, situações extremas, não é? Situações aí extremas, como o estresse, o medo e a fuga, igual vocês viram aí nos slides anteriores. E o parasimpático, ele está aí relacionado às chamadas situações relaxantes, não é? Seria aí a volta à normalidade após essa situação aqui, ok? Eu até dei o exemplo para vocês, não é? Até fiz o desenho na lousa a respeito dos neurotransmissores que são aí transmitidos durante esses acontecimentos aqui, essas situações, né? Então, o simpático, né, o neurotransmissor que coordena essas situações aqui seria aí a noradrenalina, né, e a dopamina. E o parasimpático, né, eu falei para vocês que o que geralmente inibe as ações, né, as situações relaxantes, seria a acetilcolina, ok? E por fim, nós vamos encerrar aqui falando do circuito de Papez. Okay? Então, o circuito de Papez ele está relacionado às nossas experiências emocionais. Okay? Então, aí dizemos que nossas experiências emocionais elas passam por um circuito integrado, né, dentro do lobo límbico, dentro do sistema límbico, passando pelo córtex, pelo diencéfalo, né, através do tálamo e hipotálamo, e pelo hipocampo. Okay? Então, este circuito, né, esse sistema integrado aqui é chamado de circuito de Papez, ok? Então aqui para encerrar nós vamos ver aqui o funcionamento desse circuito aqui que está relacionado às nossas experiências, né, emocionais. Então por fim, ó, o circuito de Papez, né, ele é representado aqui, né, está tudo em inglês, mas nós vamos passar aqui para vocês a representação de como ele funciona. Ok? Então, tudo começa aí pelo estímulo, né? Os estímulos emocionais aí que são captados pelo diencéfalo através do tálamo. Ok? Então, o tálamo, ele capta, né, esses estímulos emocionais e eles seguem dois caminhos, pessoal. Então, o primeiro aqui, ele segue pelo córtex, né? E o outro caminho pelo hipotálamo. Okay? Então são dois caminhos, não é? Então o tálamo segue pelo córtex e pelo hipotálamo. Então, observando aqui, pessoal, o que segue caminho pelo córtex, ele vai até o giro do cíngulo, ok? Gerando os sentimentos, ok? Então, o que segue caminho pelo córtex passa pelo giro do cíngulo, né, pelo córtex do cíngulo,
gerando aí sentimentos diversos. E o que segue caminho, pessoal, pelo hipotálamo, ok? Ele segue aí o chamado circuito integrado, né? Ele passa pelo chamado circuito integrado, né? Então ele vai do hipotálamo, ele volta à região anterior do tálamo, ou simplesmente o tálamo, passa pelo giro do cíngulo e termina aqui passando pelo hipocampo. E depois do hipocampo ele retorna ao hipotálamo. Então perceba aqui que seria um ciclo, né? Um circuito integrado. Ok? Neste caminho aqui são gerados aí respostas corporais diversas, como por exemplo lá a sudorese, não é? A taquicardia, a vontade de evacuar e por aí vai, né? Então aqui são respostas corporais diversas. Então mais uma vez aqui para encerrar, o estímulo emocional é captado pelo tálamo e segue dois caminhos, não é? Um pelo córtex sensorial e o outro pelo hipotálamo. O que segue caminho pelo córtex sensorial, ele passa pelo giro do cíngulo, gerando sentimentos. O que segue pelo hipotálamo, não é? Ele volta ao tálamo, né? A região anterior do tálamo, passa pelo giro do cíngulo, ok? E depois ele termina aí no hipocampo. E retornando aí, né? Do hipocampo ele retorna ao hipotálamo. Então seria um circuito: hipotálamo, tálamo, giro do cíngulo, hipocampo, né? Durante esse circuito são gerados aí as respostas corporais diversas, ok? Então aqui, com esse slide aqui, vamos encerrando aí a nossa vídeo revisão, né? Estamos aí à disposição de vocês aí para tirar todas as dúvidas aí antes da prova, ok? Então que todos tenham bons estudos e muito obrigado.